Olá, eu sou o professor Esteban e vou ser o professor de vocês da disciplina de Laboratório de Introdução à Programação, ou também chamado Laboratório de Programação de Jogos. Sejam bem-vindos e eu espero que todos vocês possam não só aprender bastante nessa disciplina, como também, de certa forma, se divertir um pouquinho, porque nós vamos fazer jogos, embora essa não seja a finalidade principal do curso. Vou falar nesses primeiros momentos um pouquinho como é essa disciplina, a finalidade, o objetivo e como vai ser a cobrança de vocês. Bem, onde tudo começou? Eu comecei essa disciplina, a gente começou essa disciplina no momento em que eu estava ensinando calouros, alunos dos primeiros anos, as disciplinas básicas aí de programação. Introdução à computação, introdução à informática. No caso, eu comecei dando aula na PUC do Rio e na engenharia. E eu sentia muita dificuldade para os alunos se empolgarem em desenvolver coisas grandes. O que acontece? Em programação, acontece algo muito parecido como quando você vai aprender a falar uma língua nova. Você só consegue aprender mesmo a falar, a se comunicar de verdade, praticando. Tanto assim que, enquanto você muitas vezes não vai a um determinado país para praticar aquela língua, você ainda não pode ser considerado que sabe mesmo falar bem. E em programação não é diferente. Se a gente entende toda a teoria, sabe como funcionam as coisas e tal, mas não pratica bastante, não programa bastante, você não vai aprender direito. Na verdade, vai faltar muita coisa ainda. Então, nessa disciplina de introdução à programação, tipicamente a gente precisa exigir que os alunos pratiquem, façam programas, aprendam a gerenciar programas grandes e vão verificar problemas que na teoria às vezes parecem muito simples, mas que na hora H mesmo são problemas que são difíceis de contornar e tudo mais. Então, quando eu assumi essas primeiras disciplinas de introdução à programação, eu sentia muito essa dificuldade de criar projetos interessantes, empolgantes e legais que fossem, digamos assim, entre aspas, desculpa para colocar a turma toda para trabalhar bastante, para programar bastante, para fazer programas grandes, para enfrentar problemas que tipicamente desenvolvimento de software trazem só no dia a dia mesmo. E aí, eu como trabalhava com jogos, eu trabalho desde praticamente sempre na minha vida acadêmica com jogos, e então eu resolvi trazer o conceito de desenvolvimento de jogos para o contexto de introdução à programação. E a coisa foi dando bastante certo, porque desenvolver um jogo é muito mais interessante do que fazer qualquer outra coisa aí, né? E não só pelo jogo em si, mas também porque o jogo tem um apelo gráfico, tem uma interatividade, as pessoas gostam de usar nosso programa, diferente do que qualquer outro aí. Você vai fazer um banco de dados, ninguém vai se divertir ou querer testar seu banco de dados assim com muita vontade. Mas um jogo sim, até sua família, seus irmãos, seus pais, seus amigos, todos vão querer testar esses seus programas. E então eu com mais alguns colegas começamos a criar essa abordagem, foi dando muito certo. Comecei isso na PUC e passado um tempo nós escrevemos um livro. Eu, o meu orientador de doutorado na época e um colega que foi o meu orientador de TCC lá onde eu fiz a graduação na USP. E escrevemos esse livro, Introdução à Ciência da Computação com Jogos, foi muito bem aceito, muitas universidades começaram a usar e isso nos ajudou a também trazer, amadurecer o tema, trazer novas abordagens. E já se passou bastante tempo, esse livro foi lançado há 10 anos atrás, e passado todo esse tempo a gente foi amadurecendo muito essa estratégia. Então essa disciplina,
originalmente, ela era uma só disciplina junto com o Prog 1. E era a Prog 1, inclusive, tinha 6 horas, uma carga horária de 6 horas semanais. Mas o problema que nós tínhamos é que os alunos estavam começando a aprender e ao mesmo tempo a gente já queria trazer algum problema que exige mais bagagem de programação, que é o desenvolvimento de um jogo. Então a gente ficava muito tempo sem conseguir fazer muita coisa, até o aluno realmente conseguir ter um pouco mais de autonomia de programação para poder efetivamente começar os projetos. E aí, então, num determinado momento, a gente resolveu dividir essa disciplina em dois, né? Introdução em Prog 1 e Laboratório de Programação com Jogos, ainda os dois no primeiro período. Mas aconteceu mais ou menos o mesmo problema. A gente começava as duas disciplinas juntas, mas aí o aluno sabia, assim, tinha que aprender os primeiros passos aí de conceitos de algoritmos, de programação, para poder realmente começar a meter a mão na massa no laboratório. E aí a gente ficava um mês e meio, assim, meio de banho-maria sem conseguir fazer muita coisa, até que os alunos já podiam ter mais bagagem para fazer um projeto. Então a gente resolveu, depois de um par de anos, aí, mover essa disciplina para o segundo período, como está agora, e tem dado muito certo. Assim, não pense que vai ser uma disciplina fácil, ela vai ser divertida, assim, para quem gosta de jogos, pelo menos, e para quem tem vontade de aprender a fazer um pequeno jogo. Mas ela vai exigir bastante suadeira, vocês vão ver que nós vamos ter que programar muita coisa, vocês vão apanhar bastante, apanhar da máquina, né, não de mim. E vocês vão ver assim, que, na verdade, desenvolver um grande projeto não é como a teoria, né? Na verdade, vão aparecendo vários probleminhas e a gente é forçado a ter que organizar o software em módulos, em aprender a testar cada módulo, porque o projeto vai ficando enorme, um programa de 3, 4 mil linhas, se der algum bug e tudo isso estiver num único arquivo, você vai ficar doido, vai querer se atirar da ponte. Então, a gente vai aprender que a gente tem que fazer um módulo, testar, garantir que aquele módulo esteja funcionando direitinho, passa para outro módulo, e aí a gente vai integrando. Além disso, a avaliação principal dessa disciplina, eu já vou falar um pouco sobre a avaliação, mas a avaliação principal dela vai ser um trabalho grande que vocês vão ter que fazer. E esse trabalho vai ser em grupo, um grupo de 2 pessoas. E ainda mais nesse sistema à distância, vocês vão ter que aprender a interagir, aprender a dividir o projeto em partes, para que cada um faça uma parte. Quando vocês forem entregar uma parte para o colega, um módulo, um arquivo, aquilo tem que estar funcionando, não só funcionando, né? Tem que estar garantidamente funcionando, mas também tem que encaixar com o restante do projeto. E isso vai exercitar para que vocês comecem aí a ter as primeiras noções de engenharia de software, inclusive. Bom, e essa disciplina toda é feita em Python. Nós tivemos também um histórico, eu comecei essa disciplina há muitos anos atrás em C++, depois nós migramos para Java, inclusive esse livro, ele só está obsoleto hoje porque ele está em Java, mas o Java era interessante, é uma linguagem boa, bem profissional, mas o problema do Java é que ele obriga a tudo ter que ser feito em orientação a objetos, em classes, e isso, para quem está começando a aprender a programar, aprender noções aí de algoritmos, forçar a ter que pensar em classes muitas vezes atrapalha. Então, existe um consenso aí na academia, nas universidades, não só no Brasil, mas no mundo todo, de que linguagens muito orientadas a objeto não são as melhores opções para você aprender a programar. E aí o Python caiu na graça de todo mundo, porque o Python permite que haja orientação a objetos, mas não te obriga a ter que fazer tudo orientado a objetos, como é o caso do Java, né? E aí o Python
foi se tornando um padrão, né, para quem está aprendendo a programar no comecinho. E nós também migramos essa disciplina, então, finalmente para Python. E desenvolvemos aí ferramentas e bibliotecas, que já vou falar sobre elas.